Maria de Jesus, pregadora da verdade. Mais uma vez a gente vamos entrar na Bíblia para nós ler versículo e nós aprender junto. O tema da palavra de hoje está em Oséias, capítulo 6, versículo 6. Que Deus fala: não quero sacrifício, quero o seu amor, não me interessa as suas ofertas. Tá, meus ouvintes, meus irmãos? Eu já estou falando aí aonde está para vocês entrar na Bíblia, para vocês verem que tudo que nós estamos trazendo, a palavra de Deus, nós estamos trazendo de dentro da Bíblia, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Eu quero agradecer todos vocês que estão ouvindo a palavra de Deus. Eu quero agradecer, obrigado vocês que estão acompanhando a palavra, a mensagem de Deus. Quero agradecer também todos aqueles que compartilham, ajudando a palavra de Deus ser espalhada pelo planeta Terra também. Eu quero agradecer também meus ouvintes e meus irmãos e todos aqueles que para ouvir a palavra de Deus. Eu quero agradecer vocês. Obrigado cada um de vocês por vocês reservar um tempinho para ver a palavra de Deus. Deus ama muito vocês. E vamos começar a ler a palavra. Oséias capítulo 6, versículo 1 em diante. Venham, vamos voltar ao Senhor. Foi Ele quem nos feriu e vai nos curar. Então, essa palavra aqui, meus ouvintes, meus irmãos, está em Oséias, viu? Olha que Deus, que essa palavra aqui fala: venha e vamos voltar para o Senhor. Foi Ele que nos feriu e Ele que vai nos curar. Nos curar. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. E em 2 ou 3 dias, no máximo, Ele nos restaurará e nos colocará em pé. Ele nos feriu, mas Ele sarará as nossas feridas. No máximo, em 2 ou 3 dias, Ele nos curará. No máximo, Ele nos sarará. Tá, meus ouvintes? Essa é a palavra de Deus que está em Oséias. Ele nos restaurará. Ele nos restaurará, tá, meus ouvintes? Deus vai restaurar aqueles que ele mesmo, ele fere, Deus mesmo, ele restaura. A palavra restaura tem muito a ver com Deus. Ele nos restaura de qualquer ferida, nos restaura de qualquer pensamento e nos restaura também para a gente abandonar o pecado, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Vamos ver mais palavras. E nos colocará em pé para vivermos no seu amor. E nos colocará em pé para a gente viver no seu amor. Isso aqui é a palavra de Deus, tá? Tá, meus ouvintes, meus irmãos? Que Ele nos restaurará, nos coloque em pé para nós viver no amor dele. É bom, né? A gente saber que Deus se preocupa com nós e Ele vai nos restaurar, nos colocar em pé para nós viver no amor dele. O significado dessa palavra, por mais que nós passamos por problema, mas Deus está no nosso lado resolvendo tudo, né, meus ouvintes, meus irmãos? É isso o significado que vem dizer a palavra de Deus. Por mais que a gente sofre, por mais que nós estamos passando um momento difícil de nossas vidas, mas se nós estivermos com Deus, Ele sempre está nos restaurando, viu? Vamos ver mais mensagem. Versículo 3 do capítulo 6 de Oséias. Aí precisamos muito conhecer o Senhor. Vamos nos esforçar para conhecê-lo e Ele nos responderá.
Então aqui está falando a palavra de Deus, né? Que vamos reconhecer o Senhor. Vamos se esforçar para a gente conhecer o Senhor no Senhor. Que Ele... Precisamos muito conhecer o Senhor. Precisamos de muito conhecer o Senhor. Por que Deus está falando essa frase aqui, né, meus ouvintes? Impressionante essa voz de Deus aqui dentro, essa frase da palavra de Deus aqui dentro da passagem de Oséias, né? Que ele fala que a gente precisa o quê? Se esforçar muito para reconhecer o Senhor. Então, meus ouvintes e meus irmãos, Deus ainda pede esforço da nossa parte para a gente reconhecer Ele, tá, meus ouvintes? Vamos se esforçar para nós conhecer o nosso Deus, que às vezes a gente está na presença, está fazendo as coisas, mas muitas vezes ainda tem algo de nós que precisa ser corrigido, para que nós venhamos agradar nosso Deus, que às vezes o que nós estamos fazendo não é suficiente para conhecer nosso Deus que está em nosso lado, dentro de nós, né? Dentro de nós, em nosso lado, e o Senhor Deus já está aqui, né? Vamos ver mais palavras. Conhecê-lo e ele nos responderá tão certo quanto a manhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega com a primavera. Nos reconhecer o Senhor Deus, Ele nos responderá. Tão certo como a chuva que vem depois da noite, ou como quando chega com a primavera. Ou quando chega a primavera. Então, essa palavra está dizendo que se nós reconhecer o Senhor Deus, Ele está sempre em nossa vida, nos ajudando, nos guiando e nos protegendo. É essa a palavra, que Ele nunca falha, que Ele está sempre em nosso lado, né, nos dando o que nós precisamos, principalmente aumentando também a nossa fé, ensinando nós a viver para agradar a Ele. Vamos ver mais palavras. A chuva que chega na primavera e rega a terra. O versículo 4. A Israel e Judá, eu quero que vou fazer com vocês, o seu amor se desmanchou como uma neblina da manhã. Então Deus fala aqui que Ele vai fazer com vocês, porque o nosso amor... Que fala? A Israel e Judá, o que será que vou fazer com vocês? Com Israel e com Judá, tá, meus ouvintes e meus irmãos? Essa palavra aqui que nós estamos lendo, que é de Oséias, essa mensagem era para o povo de Judá e para o povo de Israel, tá, meus ouvintes e meus irmãos? Que Deus fala para eles que o que vou fazer com vocês, né? Vamos ler a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que nos explica. O seu amor se desmanchou, como a neblina da manhã. O que eu vou fazer com vocês? Deus está perguntando para Israel, para Judá, o que é que Deus ia fazer com eles. Porque o amor dele se desmanchou, igual uma librina, né? Igual a librina. Você sabe o que é a librina, né? De manhã, às vezes, quando amanhece pela manhã, né, logo cedo, tem aquela librina que é tipo uma fumaça, né, que às vezes impede a gente ver e ter certas coisas registradas, que rodagem, né, que nós, pista, né,
às vezes um monte, né? Algum lugar, aquela librina impede a gente ver. Então Deus diz que o amor, o que é que Deus está falando que o amor deles era igual librina? Porque eles estavam em Israel, né? Deus está falando para Israel e para Judá, porque Deus estava com eles ali e eles ficavam ali e o amor deles era o quê? Era falso. Era um amor dele, era falso, não tinha raízes, né? Eles amavam a Deus ali, mas a falsidade deles era muito grande, porque o que Deus falava, o que Deus ensinava, o que Deus estava com ele estava ali dizendo que acreditava, quando saía dali, ó, não acreditava em nada, não tinha fé em nada, era com falsidade com Deus, né? Não amava a Deus de coração mesmo. Então, por isso que Deus fala que o amor dele é como de librina, no mesmo tempo sumia, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Librina e some depressa, como o orvalho. Como librina e some depressa, como o orvalho. Ô, meus irmãos, vamos ter cuidado também, meus ouvintes, meus irmãos, para que nós também não estamos vivendo o amor, dizendo que está amando ao nosso Senhor Deus, para que nosso amor venha a ser igual librina ou o orvalho, né? Orvalho, que era pela manhã cedo, é onde os matos amanheciam molhados, né, que chama de orvalho. Vamos ter cuidado também para nós não estar vivendo um amor assim, dizendo que ama Cristo, mas só da boca para fora, né? Porque Deus falou aquela palavra também, né? Você diz que me ama, mas da boca para fora, né? O coração está longe de mim. Vamos ter cuidado também para a gente amar nosso Senhor Deus, para Ele ver, porque nós somos os filhos de Deus. Deus conhece nós tanto por dentro como por fora, né? Antes de nós pensar de fazer algo, Deus já sabe que nós vamos fazer, né? Deus já conhece inteiro o nosso pensamento, para que nós venha viver agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, mas não feito essa librina, né? Que nós amamos a Deus de coração mesmo e obedece a Ele, vive para Ele, fazendo a vontade dele, não feito librina, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Vamos se esforçar muito para que nós venha também obedecer a Deus. Hoje o Evangelho da Graça não precisa muita coisa não, é só a gente amar a Deus em cima de todas as coisas, agradar a Ele e amar o próximo. O amor ao próximo hoje, Deus quer amor hoje, não é tão difícil. E deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar, porque quando Ele nos guia, Ele vai nos orientando, Ele vai nos tirando do pecado, Ele vai nos fazendo viver e estar como Deus quer que nós está, que nós deve, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Vamos ver mais mensagens. Capítulo 6, versículo 5 de Oséias. Mandei os meus profetas para avisar vocês do castigo que mandei todos à morte, com as palavras da minha boca, ameaçando de morte. Que Deus mandou todos os profetas dele, eu mandei todos os meus profetas a avisar vocês, tá, meus ouvintes? Então a gente sabe que o único profeta foi João. Quando João veio... O último profeta foi João, tá, meus ouvintes? Depois que João veio, que veio também o Senhor Jesus Cristo, acabou, não existe mais profeta, tá, meus ouvintes? Não existe mais profecia não, tá? Porque o único foi João, mas Deus mandou ele vir avisar o povo. Quando Deus mandou o único profeta, né? Ou todos os profetas. Deus mandou todos os profetas avisar o povo o que era que ia acontecer, que Deus ia vir cobrar, né? E Deus vinha cobrar, ele vinha para um acerto de conta lá em Israel, não é para nós hoje. Meus ouvintes, meus irmãos, preste muita atenção na palavra. Quando Cristo veio, que Cristo mandou os profetas dele vir avisar o povo, foi o povo de Israel. Todos os profetas veio lá para Israel,
né? Não foi nós que matou os profetas, não. Não foi nós que matemos os discípulos, não. Não foi nós que perseguimos o Senhor Jesus Cristo, não. Não foi nós que perseguimos o povo de Deus, os santos de Deus, os filhos de Deus, não. Deus veio para vingar, né, a morte desse povo. Como é que Deus vem hoje, vai rasgar as nuvens, vai vir hoje nas nuvens buscar nós, sendo que o Pai, quando vê, ele já levou todos que tinham morrido, desde o tempo de Adão mais Eva, e até quando a morte de Cristo na cruz, que a gente sabe que foi aquele outro bandido, né? Que estava dois bandidos no lado de Cristo, um no lado, o outro no outro, e Deus salvou um, né? Porque ele se arrependeu, o bandido se arrependeu, Deus salvou, né? Então Deus levou todo mundo, os que para ele já tá no céu com Cristo. Nós somos o povo de Deus, sim. Quando nós morrer, nós vamos estar com Cristo, sim, meus ouvintes, meus irmãos. Vamos ver mais palavras. Continuando no versículo 5. As minhas palavras, com minhas palavras da minha boca, ameaçando de morte, o meu julgamento cairá sobre vocês, tão certo como o dia seguir a noite. Como é? As minhas palavras. As minhas palavras Cairás. as palavras da minha boca, ameaçando de morte. O meu julgamento cairá sobre vocês. Você está vendo, meus ouvintes, meus irmãos? Preste muito, lê Oséias, né? Nós estamos passando os versículos aí para vocês. Deus falando que a palavra que está saindo da boca dele é uma palavra de morte. Que ele vinha, que Meu ele julgamento ia e que o cairá que o julgamento dele cairá sobre vocês. tão certo como a noite, o dia seguinte à noite. Que o julgamento dele cairá sobre vocês, tão certo como o dia. E seguir a noite. Tão certo como o dia seguindo a noite. Né? Deus está falando que o julgamento dele era então certo, como o dia seguindo a noite. O que é que Deus está falando? Deus falou essa mensagem na Bíblia, para Oséias. Nós estamos lendo uma passagem de Oséias, que ele vinha para julgar, né? Então, meus ouvintes, julgar quem? Julgar aquele povo. Não sei porquê. Eu gosto tanto de trazer para meus ouvintes, para meus irmãos, que a tribulação está para trás. Só para não ver meu povo sofrendo. Só para não ver esse povo de Deus, meu não, de Deus. Desculpa, tá? A gente erra mesmo, mas o Espírito Santo nos corrige. Só para não ver esse povo de Deus sofrendo dentro das congregações, meus ouvintes, meus irmãos. Né? Deus vinha julgar quem? Deus vinha julgar aquele povo lá. Que povo é? O povo de Israel, não era nós hoje. Se fosse para nós hoje, Deus não falava que era só vocês. Deus falava que era o mundo todo, mas aí Deus fala que era só vocês, que era aquele povo de Israel, meus ouvintes, meus irmãos. Vamos ver mais palavras. Versículo 6 do capítulo 6 de Oséias. Não quero sacrifício, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. Olha que Deus está falando, meus ouvintes, meus irmãos, que ele não quer sacrifício. Não me interesso. O Deus está falando o quê? Que eu não quero sacrifício, não me interesso pelo seu sacrifício. Eu quero o seu amor, né? E eu quero o seu amor. Eu quero o seu amor, não me interesso pelas suas ofertas. Não me interessa pelas suas ofertas. Sabe onde está essa passagem, meus ouvintes? Deixa eu passar para vocês abrir a Bíblia de vocês e vocês ler. Está em Oséias, capítulo 6, versículo 6. Pega a Bíblia de vocês, abre para vocês verem que a palavra que nós estamos trazendo não está tudo dentro da Bíblia.
tá? Que Deus não queria. Deus pede que quer o nosso amor. Deus não quer nosso sacrifício, não. E nem as nossas ofertas. Então, por isso que eu bato muito na tecla de pastor. Eu não tenho nada contra pastor, não. Eu gosto de pastor. Eu só não gosto do que ele faz com o povo. Eu não gosto mesmo, não, meus ouvintes. Se eu falar que eu gosto, se eu não gosto, Cristo gosta, Deus gosta de ver o povo aprisionado, fazendo sacrifício que Deus pede, que não quer mais sacrifício, né? Vocês sabem o que é sacrifício, meus ouvintes? É todo domingo, toda segunda, terça, quarta, tá dentro das congregações, fazendo algo aí que Cristo já fez por nós para agradar a homem, que nós não estamos agradando a Deus, não, meus ouvintes. Não está, meus ouvintes, agrada o homem, mas não agrada a Deus. Porque se Deus estivesse agradando das coisas que o homem, a mulher anda fazendo dentro das congregações, ele não dizia, ele não deixava essa passagem aqui na Bíblia, que ele não quer mais nosso sacrifício, né? Que ele quer o nosso amor. Por que ele está pedindo o nosso amor? Porque se nós amar a Deus, já é suficiente. Amar a Deus já é suficiente. Como nós amamos a Deus, nós se entrega nas mãos dele e não se preocupa com nada mais. E Deus, ele age em nossas vidas. Em todo momento em nossas vidas ele age, né? Ele não deixa faltar nada para nós quando nós se entrega nas mãos do Senhor. É por isso que ele está pedindo, que ele quer o nosso amor. Por que Deus está pedindo o nosso amor? Porque nosso amor está em dívida com Deus. Nós não estamos amando a Deus do tanto que ele quer que nós ame ele, não, né? E o sacrifício muitas vezes tira o amor de Deus, porque nós agrada o homem e Deus não agrada a Deus. Então ele pede, não quero mais seu sacrifício. E quando fala, eu não quero mais sua oferta. O que é oferta, meus ouvintes, meus irmãos? Não é as coisas que a gente oferta dentro das congregações, meus ouvintes, meus irmãos. Tem em outro canto, existe oferta, meus ouvintes. Às vezes eu bato tanto nessa tecla de pastores. Sabe por quê, meus ouvintes? Porque me dá muita dó. Tá acontecendo algo no mundo que a gente precisa acordar. A gente não precisa, homens e mulheres, todo mundo precisa acordar. Porque se já aconteceu tudo, tribulação, se já aconteceu, falso Cristo já veio, Cristo também já, o povo que ele tinha que levar já levou, né? Só tá nós, os filhos de Deus aqui, quando nós fechar os olhos, a carne vai descer o pó, o Espírito vai estar com Cristo. E porque tá acontecendo tanta praga caindo, meus ouvintes? Tanta praga caindo no mundo, tanta gente morrendo no mundo, a gente precisa acordar. Talvez esse amor que Cristo fala, que não quer sacrifício, que é o nosso amor, nós não estamos amando a Cristo como nós tínhamos que amar. Porque se nós amássemos a Cristo como ele deixa na Bíblia, que nós como tem que amar ele não ia deixar tantas vidas e tá indo embora, meus ouvintes. Então vamos despertar, vamos acordar, vamos ver o que nós estamos fazendo de errado para estar despertando a ira de Deus desse jeito, tá? Vamos ver mais palavras. Continuando no versículo 6. O que eu quero é que vocês me conheçam. Aí, ó. Tá vendo? Ele fala que ele não quer sacrifício, ele quer o nosso amor e nem ele quer nossas ofertas. Ele quer que nós conheça ele. Então, meus ouvintes, meus irmãos, quando Deus falou isso aqui lá dentro de Oséias, lá dentro de Israel, que é na passagem de Oséias, né? Quando Deus falou para Israel e para Judá, né, que ele veio como homem, Deus já estava sentindo que o homem vivia, falava com ele, né, estava ali perto dele, muitos outros rejeitavam assim, mas faltava o quê? Faltava nós ter amor a Deus. Amor, e hoje não é diferente não, meus ouvintes. Hoje não é diferente. Se a gente vê dentro das congregações, por não estar fazendo a vontade de Deus, como ele tem, como nós temos que fazer, já está faltando o amor nele. Porque se nós amássemos ele, nós tentaríamos ler a Bíblia, versículo por versículo, e ver a palavra de Deus, o que ele está falando para nós, né? Nós se corrigir, nós mesmos,
nos corrigia e tentava fazer a vontade do Pai, igual Ele quer que nós faz. Eu garanto, meus ouvintes, meus irmãos, se todos os filhos de Deus, eu não falo nem os que é contra Deus, eu já falo os filhos dele, se estivesse fazendo a vontade do Pai, como Ele quer que nós fizesse, essas pragas não estavam caindo, meus ouvintes. Vários lugares não estava tendo maremoto, né? Terremoto igual está tendo não em vários lugares não, meus ouvintes. Isso é modo de nossa desobediência e a falta de amor que nós não estamos tendo pelo Pai, né? Por Ele nos sondar, ver nosso coração que está distante dele. Então o Pai, Ele manda as pragas. Ele deixa as pragas cair para ver que o povo acorda, para ver que o povo esperta. Vamos despertar todos que pertencem a Deus. Vamos ler a Bíblia, vamos ver aonde nós estamos errando, para Deus ter misericórdia de nós. Vamos ver a palavra. Versículo 7 do capítulo 6 de Isaías. Mas como aconteceu com Adão, vocês quebraram a aliança e foram infiéis a mim. Tá vendo, meus ouvintes? Como aconteceu com Adão? O que foi que Adão fez? Adão pecou, né? Adão não obedeceu. Quando o pai falou, não coma da fruta do bem e do mal que está no meio do jardim, o que foi que Adão mais Eva fez? Foi lá e comeu, né? Então, o Adão desobedeceu a Deus e nós também. Olha o que Deus falando, está falando aqui para nós. Não faça igual a Adão. Né? Não faça igual a Adão, que vocês quebraram a aliança comigo. Deus está falando que nós quebremos a aliança com Ele. Vamos ver mais palavras. Lê essa palavra de novo, por favor. Versículo 7 de Oséias, capítulo 6, versículo 7. Mas como aconteceu com Adão, vocês quebraram a aliança e foram infiéis a mim. Como aconteceu com Adão, vocês quebraram a aliança e foram infiel a mim. Essa passagem de Oséias foi falado para o povo lá dentro de Israel, né? Dentro de Israel e de Judá. Era para aquele povo lá de Deus, que do jeito que Adão fez, eles também quebraram a aliança e foram infiel com Deus, né, meus ouvintes e meus irmãos? Mas se a gente for olhar também, nós também estamos sendo infiel com Deus. Nós não somos fiel, nós somos infiel, não estamos fazendo a vontade do Pai do jeito que está. Porque se nós estivéssemos agradando o Pai mesmo, de coração, fazendo a vontade dele, meus ouvintes, meus irmãos, uma coisa eu tenho certeza: o amor de Deus é tão grande que ele veio nessa terra morrer, dar a vida dele por nós. Ele não estava mandando essas pragas, não. Ele está mandando porque nós somos infiel a ele e o nosso amor por ele está em falta na balança. Tá, meus ouvintes? Deus sonda os corações, ele não vê por dentro e por fora. Muitas vezes ele vê que a gente fala o nome dele, mas só da boca para fora, o coração está longe dele. Então é por isso que Deus ele está irado mesmo, meus ouvintes. Isso é ira de Deus, ele está mandando praga mesmo aqui para a terra assim, tá? Vamos ver a palavra mais. Gileade era uma cidade cheia de pecadores, cheia de marcas de sangue. Gileade era uma cidade cheia de pecadores. Gileade, essa cidade, era lá para o lado de Israel. Hoje não existe mais esse nome dessa cidade, Gileade. Tem outro nome, tá? Eu não procurei não, porque nós não estamos trazendo essa palavra de Gileade não, tá? Nós estamos trazendo outra mensagem, que é a mensagem da Bíblia, tá? Mas Gileade era a cidade de Gileade era cheia de gente pecador.
e de marca de sangue. E de marca de sangue. Marca de sangue por quê? Porque o povo matava à toa, né, meus ouvintes? O povo matava mesmo. Quando Deus mandou escrever essa palavra aqui, porque matava os filhos dele, matava o povo dele. Quando Deus ele se preocupa, que ele manda escrever uma palavra e deixar na Bíblia, porque é o povo dele, que Deus se preocupa muito com nós, que nós somos o povo de Deus. E aquele tempo também, o povo de Deus lá dentro de Israel também, Deus se preocupava muito. É por isso que está na Bíblia. Os seus moradores são um bando de ladrões que atacam suas vítimas à traição. Estou falando da cidade de Gileade, que os seus moradores eram um bando de ladrão que atacava as vítimas, tá, Atacava a traição. e atacava as vítimas e atacava a traição, a traição, né, traição. E Deus não gostava, então ele deixou essa passagem aqui na Bíblia. Agora, se a gente for ver, meus ouvintes, meus irmãos, nós estamos vivendo também aqui no Brasil, no mundo todo também. As facções criminosas também, a gente vê que está fazendo isso também, né? Se a gente for olhar também, meus ouvintes, a gente vê que está tirando vida igual tirando vida de gente igual mata um pássaro, né? Se a gente for ver também o dia de hoje está do mesmo jeito desse aqui, ó, que está falando aqui na passagem de Oséias. Vamos ver mais. Os sacerdotes formam bandos de assassinos nas estradas de Siquém. O sacerdote, você sabe o que é sacerdote, né, meus ouvintes? Era aquele povo que vivia dentro de Israel contra a palavra de Cristo e contra todos e todos que era de Cristo, né? Eles eram o quê? Um bando de assassinos. Meus ouvintes, leia a palavra aí que nós estamos passando para você de Oséias, para você ver que está na Bíblia. Não é nós que está criando essa mensagem e trazendo para vocês, não. Depois vocês pegam e vocês lêem. Que era um bando, né? O sacerdote era um bando de assassinos. Assassinava o povo de Deus, né? Por qualquer coisa. Nesse tempo a lei de Moisés estava à tona lá dentro de Israel, tá? Meus ouvintes, meus irmãos. E a lei de Moisés trazia para matar, por qualquer coisa matava um ser humano dentro de Israel. Foi por isso que Deus veio tirar a lei e tirou toda a lei. Deus nos livrou de tudo, de todo, né? De nós estar passando por isso. Porque se essa lei de Moisés ainda tivesse igual era quando Cristo veio, meus ouvintes, coitado de nós, viu? Eu falo mesmo para vocês, coitado de nós, coitado dos pais de família, coitado das mães de família, né? Porque a gente também ia ver nossos filhos, né? Eu falo nosso que eu também tenho filho. A gente ia ver nossos filhos sendo mortos, né? Porque matava por qualquer coisa, né? Por qualquer coisa eles tiravam a vida, né? Veio aquela mulher, né? Que foi pega de adultério, levado diante de Cristo, e o povo queria, esse sacerdote estava, viu, meus ouvintes, meus irmãos? Esses homens que se chama sacerdote estavam ali querendo espradejar, matar esta mulher de pedra, viu? É por isso que Deus fala que eles eram assassinos, e era mesmo, tá? Seguindo o versículo 9. Além disso, praticam pecados vergonhosos. Sim, estou vendo uma coisa terrível, Israel. Está correndo atrás de outros ídolos e está totalmente corrompido. Você viu, meus ouvintes, o que é que Deus fala? Que além de tudo, eles faziam pecado invergonhoso. Eles faziam pecado, cometia pecado invergonhoso. E além de tudo, eles andavam correndo atrás de outros ídolos, né? De outros ídolos.
que eles andavam correndo, tá, meus ouvintes, meus irmãos? É por isso que está aqui na Bíblia que Deus está falando bem claro que aquele sacerdote era assassino, e era mesmo, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Quando fala aqui sacerdote, eles eram aqueles homens fariseu, tá, meus ouvintes? Como fala sacerdote, era os fariseus, não era o sumo sacerdote que entrava no templo para queimar os animais e oferecer a Deus, não. O sacerdote era os fariseus, tá? E tinha um sumo sacerdote, era que fazia levava, entrava no lugar santíssimo para queimar os animais, tá? E oferecer a Deus. Mas o sacerdote não, tá? Vamos ver mais palavras. Versículo 11. Ajudar. Para você também há um julgamento terrível, já preparado, e eu queria tanto abençoá-lo. Ajudar. Para vocês também tem um tratamento. Para vocês também ajudar. Para você também há um julgamento terrível. Ajudar era um lugar lá dentro de Israel, tá? Israel foi dividido em dois, então ficou um lugar chamado Judá e Israel. Então Deus fala que para ajudar ia ter, né? Também estava E Deus, ajudar. Para você Deus ia também há um julgamento terrível. julgamento, meus ouvintes, um julgamento, que Deus estava falando, ajudar, para você vai ter um julgamento terrível. Já preparado. Meus ouvintes, agora eu pergunto para vocês, quando Deus fala Judá, vai ter um julgamento terrível e já estava preparado, fazia parte da tribulação do ano 70. O povo não fala que Deus vem cobrar, né? Que Deus vem ainda nessa terra ainda. Jesus vem nas nuvens para buscar o povo dele e para cobrar o povo, aqueles que não fazem a vontade de Deus, que é o ímpio, vai ter um julgamento para eles, né? E Deus vem para levar o povo santo para o céu. Olha aí, meus ouvintes, meus irmãos, a palavra de Deus falando que Judá, que a tribulação foi para Israel, era para Judá, era para Israel. Aí Deus falando com ele que ia ter um julgamento terrível, que Deus vinha julgar o que fizeram com o povo dele, meus ouvintes, meus irmãos. Vocês estão vendo, meus ouvintes, meus irmãos, que o julgamento de Deus já aconteceu, ele não vem mais para nos julgar, não. Ele não vem mais para julgar ninguém aqui no planeta Terra e levar o povo dele, não, porque o povo dele, o povo que ele tinha que levar na vinda dele já foi, o que ele deixou com o Espírito Santo, nós vai para onde ele está, que Deus já julgou tudo que ele tinha que fazer, ele já julgou, meus ouvintes, meus irmãos. É por isso que muitas vezes eles pedem para nós não fazer sacrifício nenhum. Fazer sacrifício para quê? Se tudo Cristo já fez, nós temos que viver pela fé, né? Deus fala para amar ele primeiramente e amar. Nós temos que amar o próximo, ajudar o próximo. E aí no final, no versículo 11, fala, né? Eu queria tanto abençoá-lo. Deus queria tanto abençoá-lo, né? Abençoar aquele povo. Mas primeiro ele estava fazendo o quê? O pecado então terrível que tinha que ter um julgamento. E teve o julgamento no ano 70. No ano 70 o julgamento de Deus não foi fácil não, meus amigos. Puxa o Flávio Joséfo, puxa. Pegue o livro do Flávio Joséfo para vocês ler, para vocês verem o que foi que aconteceu em Israel no ano 70, para vocês ficar mais dentro, sabendo das palavras da Bíblia, que o livro de Joséfo, de Flávio Joséfo, ele nos ensina muito o que aconteceu no ano 70. Puxa, pede pelo Google aí,
pede para vocês ver, para vocês começar a ler o livro do Flávio Josefo, porque aí vocês vão entender o que foi que aconteceu dentro de Israel no ano 70. Vocês vão ver o falso Cristo lá, dentro do livro de Josefo, porque ele traz o relato. Do mesmo jeitinho que a gente lê Apocalipse, está no livro de Flávio Josefo, é onde a gente entende mais Apocalipse, é lendo o livro de Flávio Josefo. Faça isso, meus ouvintes, meus irmãos, para vocês verem, para vocês aprender mais a palavra de Deus, principalmente a Apocalipse, tá? Vamos ver mais palavras. Lucas capítulo 17, versículo 21, 20 e 21. Agora nós vamos para Lucas, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Vamos outro, deixa o Lucas por... Nós vamos ler outra passagem de Deus, tá? Que ele quer hoje passar algo, ele quer passar hoje uns ensinos para nós, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Eu quero falar para meus ouvintes, para meus irmãos, que eu não sei ler, não sei falar, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Me perdoe se eu falar alguma palavra errada, vocês me perdoem, mas Deus está me guiando, o Espírito Santo de Deus está me guiando para nós aprender a palavra dele junto, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Para nós aprender a palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 26 até o 30. Hebreu, tá? Nós já estamos em Hebreu, capítulo 10, versículo do 6 até o o 30. 26 até os 30, tá, meus ouvintes? Pega também, abre a Bíblia de vocês, vão ler. Se alguém viver deliberadamente, deliberadamente em pecado, depois de ter conhecido a verdade, Se alguém, Deus está falando com nós, os filhos dele, se alguém viver liberadamente no pecado, depois que conhecer a verdade dele, Deus está falando assim, se nós viver no pecado, depois que nós conhecer a palavra dele, a mensagem dele, que é a palavra do Evangelho eterno, da graça eterna, da nova aliança, é essa palavra que Deus está trazendo para nós. Vamos ver mais. depois de conhecer a verdade, nenhum outro sacrifício poderá solucionar essa situação. Depois que nós conhecer a verdade, outro sacrifício não poderá, né, perdoar nossos pecados. Outro sacrifício. Conhecer a verdade. Nenhum outro sacrifício. Depois que nós conhecer a verdade, nenhum ou outro sacrifício, olha, meus ouvintes, é o que eu estou falando, que está dentro da igreja fazendo sacrifício para ser salvo, não, meus ouvintes, nós já somos salvos. A palavra de Deus aí, né? Se nós estar dentro da igreja fazendo o quê, meus ouvintes, meus irmãos? Se nós conhecer a palavra e nós for fazer qualquer um ou outro sacrifício, né, para Deus, achando que nós vai ser salvo, não, porque nós já foi salvo. Vamos ver mais palavras. Nenhum sacrifício poderá nos solucionar essa situação. Relacionar essa situação, nenhum sacrifício, nenhum poderá, o significado dessa palavra, nenhum sacrifício poderá perdoar mais nossos pecados, não. Depois que nós conhecer a verdade de Cristo, né, a gente for fazer sacrifício, a gente está pecando mais ainda. É essa o significado da palavra que Deus está trazendo hoje para nós aprender. Depois que nós saber da verdade, qual é a verdade? Da graça eterna, do reino eterno e da nova aliança. Essa é a verdade. Se nós saber dessa verdade, que não precisa mais fazer sacrifício, e nós continuar fazendo sacrifício, achando que nós vai ser salvo pelo sacrifício que está fazendo, nós estamos pecando para Deus. Nós estamos pecando para Deus. Ele não está se agradando disso, não.
27. Capítulo 27 do capítulo 10, versículo 27 de Hebreus. Restará apenas um terrível expectativa de julgamento e de fogo. Restará apenas restará apenas um terrível expectativa. Expectativa. Sim. De juízo e de fogo. De juízo e de fogo. Intenso, juízo e fogo, né, meus ouvintes, meus irmãos, intenso. O que é que Deus está falando aí? Deus estava falando, eu acabei de explicar para vocês, falando essa palavra aí, foi lá para o povo de Israel, a lei de Israel. Lá tinha um lugar, meus ouvintes, meus irmãos, que o povo jogava os cadáveres, jogava animal, jogava tudo. Então ali o fogo queimava aqueles cadáveres. Se ele não obedecesse a lei de Moisés, eles eram jogados desse fogo. É por isso que essa palavra aqui está falando fogo, ou a palavra de Deus, né? Lê aí de novo. Restará apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso. De juízo e de fogo intenso. O juízo é a palavra de Deus, era o juízo de Deus, né? É quando ele veio no ano 70 que teve o juízo dele, que ele cobrou tudo. O que o povo fazia de que rejeitou ele e fazia de errado, né? Esse foi o juízo. E o fogo, Deus fala de fogo porque aquele povo era jogado no fogo que tinha dentro de Israel. Hoje não existe mais. No lugar que tinha esse fogo queimando, hoje eles fizeram um lugar bonito lá, que é inteiro do povo que vai para lá, né, ver as coisas bonitas dentro de Israel, né? Mas antigamente era um fogo intenso que tinha lá, jogando cadáver com animal, jogava tudo que morria dentro de Israel era jogado naquele fogo. É por isso que Deus traz essa palavra aqui na Bíblia, falando fogo. Eu vou fazer um vídeo falando sobre inferno, tá, meus ouvintes? Que muito pensa que existe inferno. Não existe inferno, né? Não existe. O inferno que Deus falava muito era esse inferno lá dentro de Israel. Destruirá todos os inimigos de Deus. Aí, tá vendo? Esse fogo era para quê? Esse fogo destruirá todos os inimigos de Deus. Destruirá todos os inimigos de Deus, que era esse fogo queimava, né? Como na lei de Moisés tinha que fazer tudo que aqueles homens pediam. Tudo que aqueles homens pediam, o povo fazia. Então, quando não fazia algo para agradar aqueles homens que era da lei de Moisés, que eram os fariseus, as pessoas iam ser mortos sim. E as pessoas também que não agradavam a Deus, eles matavam assim, sem pena e sem dó também, né? Eram os inimigos de Deus, esses eram inimigos de Deus sim. Que era morto, se matava o próprio Deus, o próprio filho de Deus. Se não fizesse a vontade do Pai, o próprio filho dele, de Deus, por qualquer coisa era morto. Imagine os ímpios. O que era que aqueles homens não faziam, os fariseus, né? E aqueles outros homens? Versículo 28 de Hebreus 10. O homem que se recusasse a obedecer às leis dada por Moisés, tá vendo? Era morto sem misericórdia, se houvesse 2 ou 3 testemunhas do seu pecado. Tá vendo que eu tô falando para vocês? Que era no tempo da lei de Moisés, que aquele povo ia ser morto. Então, aquele povo, se desobedecesse a lei de Moisés, fizesse qualquer coisa, desobedecesse a lei de Moisés, e tivesse 2 ou 3 testemunha que aquela pessoa estava fazendo algo que não era desobedecendo a lei de Moisés,
aquela pessoa ia ser morto. É por isso que eu estou falando para vocês. O inferno que a Bíblia está trazendo aqui na palavra de Oséia era o lugar que matava e jogava aquele povo lá. Você lembra os dois ladrões que estavam no lado de Cristo, do Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Um se arrependeu, pediu perdão ao Pai. O espírito dele estava com Cristo. Foi com Cristo, mas a carne foi jogada nesse lixão aí. A carne dele, dos dois ladrões, foi jogada nesse lixão aí. Porque esse lixão dentro de Israel era que chamava inferno. Todo que morria da lei de Moisés, que não agradava aqueles homens, ia ser jogado aí. Então, se desobedecesse a lei de Moisés e tivesse 2 testemunhas ou 3 testemunhas que aquela pessoa desobedeceu a lei de Moisés, era morto e era jogado nesse fogo que está falando aqui na palavra. Tá entendendo, meus ouvintes? Estamos trazendo tudo dentro da Bíblia certinho para poder meus ouvintes entender. E ler a Bíblia também, nós estamos trazendo os versículos também. Versículo 29 do capítulo 10 de Hebreus. Imagine como será muito mais terrível o castigo daqueles que desprezaram o Filho de Deus. Agora, meus ouvintes e meus irmãos, a palavra de Deus está falando aqui. Imagine que o castigo será muito mais terrível. Muito mais que o castigo. Imagine que o castigo será muito mais terrível aquele que está abandonando, desprezando o Filho de Deus, desprezando o Filho de Deus. A nova aliança, meus ouvintes, é o povo que está votando, que votaram para a lei, está obedecendo a lei de Moisés, está tudo dentro das congregações, dentro da lei, que quando Deus fala para a gente não fazer mais sacrifício e o homem volta para dentro da congregação, botando nós para fazer sacrifício, está desagradando a Deus. Porque na nova aliança não era para ter mais sacrifício nenhum, porque Deus veio e Ele fez tudo. Todo sacrifício Deus fez por nós, né? Deus fez por nós os maiores sacrifícios. Para que mais nós estamos dentro de uma congregação fazendo sacrifício? Você sabe o que é sacrifício? Que a Bíblia, a palavra de Deus está falando aqui no livro de Oséia. O que? O batismo é sacrifício, né? Tá em oração, né, indo pro deserto, né, vamos pro deserto orar, que isso tem muito, que eu sei que tem, né, tá em oração, tá se batizando, tá em jejum, tá dando dízimo, né, tá tomando a Santa Ceia, tá fazendo tudo isso. É isso que é o sacrifício que Deus está falando aqui. É isso que Deus está batendo contra, que é o sacrifício. Não precisa mais, né? A nova aliança de Deus não precisa de sacrifício. Se vocês estão no sacrifício, vocês estão na lei de Moisés. E Deus, Ele é contra quando nós voltamos para a lei de Moisés. Porque se fosse para viver a lei de Moisés fazendo todo o sacrifício, Cristo não tinha vindo tirar. Ele deixava do jeito que estava. Não precisava Cristo vir aqui na terra. Deus vinha aqui na terra, né? Se como carne, como homem, se assujeitar. Tudo que Cristo se assujeitou por nós, né? Tudo que Cristo passou, o sofrimento de Cristo que Ele passou, né? Tudo que Cristo passou por nós para poder tirar essa lei e hoje nós ter a vida eterna, não precisar mais nós viver dentro de sacrifício, né? Os castigos que Cristo passou, a humilhação que Cristo passou foi muito grande, meus ouvintes e meus irmãos. A humilhação que Cristo passou para tirar isso. E hoje o homem volta com a lei de Moisés novamente para dentro das congregações, prisionando o povo. Eu vou bater nessa tecla até quando Cristo quiser. Quando Ele não quiser, Ele me cala.
tá, meus ouvintes, meus irmãos? Enquanto Cristo me orientar, o Espírito Santo de Deus está me guiando, eu vou bater nessa tecla, que é algo que desagrada a Deus. Desagrada a Deus, Deus não está sendo, Deus está triste, o Pai está mandando as pragas, a ira de Deus está caindo. Vamos lá. Aqueles que desprezaram o Filho de Deus e trataram Fala, lê novamente na palavra. Vou ler o versículo todo. Sim. Imagina como será muito mais terrível o castigo daqueles que desprezaram o Filho de Deus e trataram o sangue purificador da Imagine, meus ouvintes, a palavra de Deus aqui fala, imagine o castigo será mais terrível para aquele que desprezaram o Filho de Deus. Meus ouvintes, meus irmãos, o castigo será mais terrível para aquele que desprezaram o Filho de Deus. Vocês estão vendo por que está caindo a praga? Porque desprezaram o Filho de Deus, né? O Deus desprezaram. Jesus veio e foi desprezado aqui na terra, desprezado. E hoje ele deixou a nova aliança para nós não fazer sacrifício nenhum. E o homem também está desprezando. Todo mundo está dentro da congregação fazendo sacrifício, que Deus está falando aqui na Bíblia, que não queria mais que o povo dele fizesse, estão desprezando a Deus. Então está falando aqui, né, que no tempo de Moisés, se tivesse 2 testemunhas ou 3, esse povo era morto. No tempo de Cristo agora, no tempo que Cristo veio agora, que o povo está rejeitando ele, vai ser pior ainda. É isso que a palavra está falando aqui, né? Vamos ver mais. Aqueles que desprezaram o Filho de Deus e trataram o sangue purificador da aliança como se fosse comum. Aquele que desprezaram o Filho de Deus, que trataram o sangue, né? Que trataram o sangue dele, como se não fosse nada, se fosse comum. O sangue purificador da aliança. O sangue purificador. O sangue purificador é o sangue santo, né? O sangue que nos purifica. É isso que a palavra traz, o sangue que nos purifica, que lavou nossos pecados, que nos perdoou, que nos purificou. Hoje nós somos um povo lavado, remido no sangue de Cristo, purificado. Olha a palavra falando aqui, o sangue de Cristo que nos purificou. Aqueles que está tratando esse sangue, que não está como não fosse nada, né? Como não fosse nada, como Deus não tivesse passado o que Cristo passou para nos purificar com o sangue dele, né? Vai ter cobrança sim, vamos ver a palavra. O sangue purificador da aliança como se fosse comum e profano, e insultarão o Espírito Santo que traz a graça de Deus ao seu povo. Aqueles que tratam o sangue purificador dele, que é o sangue que nos purifica, como se fosse comum. O povo não está nem aí para a palavra que Deus está trazendo para nós. O sangue de Cristo hoje foi comum. É por isso que está tendo muita... Profano, né? Profano. E insultam o Espírito Santo. Profano o sangue, como se o sangue dele fosse o quê? Profano, né? E comum, como não fosse nada o sangue de Cristo, né? E aí faz o quê? Lê a última palavra, que é bom. Lê, por favor. Que fala do que o Espírito Santo... Profano e insulta o Espírito Santo, que traz a graça de Deus ao Profano e insulta o Espírito Santo, que traz a graça de Deus. Tá vendo, meus ouvintes? O que é que a palavra de Deus está falando para nós hoje? Daquele que estão deixando o sangue de Cristo, né, ser em vão.
há daquele que está pisando no sangue de Cristo, há daquele que não está dando ouvido à palavra de Deus da nova aliança, há daquele que está sapateando em cima do sangue de Cristo, há daqueles que está aprisionando vocês dentro das congregações, querendo que faz tudo que Deus já fez, né, que é o sacrifício. Há daquele que está impedindo o Espírito Santo de Deus vir trazer a graça de Deus para nosso coração, que está sim impedindo o Espírito Santo trazer a graça de Deus. A graça de Deus é a nova aliança, a graça de Deus. O significado da palavra da graça de Deus, meus ouvintes, que Deus fez tudo o que Ele fez por nós e não cobrou nada. É esse que é o significado da palavra. Deus não cobrou nada, Deus só cobrou de nós para nós amar a Ele com toda a nossa força, nosso amor e amar o próximo. Foi essa palavra que está aqui, amar o próximo. Não precisa estar fazendo sacrifício mais, porque nós já somos salvos. Para que tanto sacrifício? Deus fez esse sacrifício, né? Todo sacrifício que o homem está fazendo, que está botando o povo para fazer, Deus já fez. E ninguém vai ser salvo mais por sacrifício, não, meus ouvintes. Ninguém. A salvação de Deus já nos alcançou. Nós não vai ser salvo, não é por sacrifício, não. Nós vai ser salvo pelo amor que Deus teve por nós. Porque se fosse por o nosso sacrifício, ninguém se salvaria, não. Porque antes de Cristo vir morrer na cruz, já tinha João batizando o povo lá nas águas do Rio Jordão. Já tinha João batizando o povo lá no Rio Jordão. Se fosse só pelo batismo nas águas, Cristo não precisava ter vindo, não. Porque João já estava lá batizando o povo nas águas por arrependimento de pecado. E já tinha o sumo sacerdote, né, que pegava os animais e levava no lugar santíssimo para oferecer aqueles animais, o sangue daqueles animais para Deus, para perdoar pecado. Então tudo isso o homem fazia e não resolveu nada, não resolveram nada. Para que mais sacrifício de que esses, meus ouvintes, meus irmãos? Existia sacrifício pior do que esse, João do Rio Jordão batizando aquele povo todinho e aquele sumo sacerdote entrando no lugar santíssimo, que muitas vezes eles entravam e até com a corda amarrada no pé, porque corria risco de Deus matar ele queimado lá dentro mesmo. Para que mais sacrifício de que esse? Para oferecer aqueles animais, né, queimar aqueles animais e oferecer aquele sangue para Deus, para poder o pecado do povo ser perdoado. E mesmo assim, com essa ruma de sacrifício, a lei de Moisés era outro sacrifício, e nosso Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso, ainda veio nessa terra dar a vida dele por nós, para nos salvar, para mudar este mundo, para levar todos eles que estavam enterrados aqui embaixo no planeta Terra, dentro do tempo de Adão mais velho, ter a vida e até quando Cristo deu o último suspiro na cruz, né? Tem mais sacrifício maior do que o Cristo fez por nós, meus ouvintes. Precisa, se o sacrifício de Cristo não valeu de nada, se o sangue de Cristo não valeu de nada, esse sacrifício desses homens dentro das congregações vai valer alguma coisa? Se valesse alguma coisa, Cristo não tinha vindo, né? Então vamos ver mais palavras. Versículo 30 de Hebreus, capítulo 10. Porque conhecemos aquele que disse: a vingança me pertence, eles receberão a minha retribuição. E aquele que disse também: o Senhor mesmo. A minha vingança, olha o que Cristo está falando, a minha vingança me pertence, porque Cristo vinha mesmo cobrar a vingança mesmo do sangue do povo dele na mão daquele povo. Então Cristo está dizendo aqui que a vingança dele me pertence.
né? Olha a palavra, meus ouvintes, nós estamos passando para vocês, para nós aprender junto, para que nós venhamos nos corrigir onde é que nós estamos errando tanto, porque papai do céu, nosso Deus Todo-Poderoso, está mandando tanta praga para nós ter misericórdia, nós ter pena de um ou outro, né? Deus não fala que os 10 mandamentos foi, ele concluiu em 2, amar a Deus em cima de tudo e o próximo como a ti mesmo, para nós ter amor ao próximo, né? E se corrigir, nós estamos fazendo algo de errado, que não está agradando o Senhor Deus. Vamos ver mais, ler mais um pouquinho. A vingança me pertence. Eles receberão a minha retribuição. E a vingança me pertence. Eles receberão a minha retribuição. A minha retribuição. O que é que Cristo está falando? Tudo que eles estão fazendo, eles vão me pagar. Tudo que eles estão fazendo vai ter, eu vou descer lá e vou cobrar. É isso que Cristo estava falando com aquele povo de Israel e Judá. E aquele que disser também, o Senhor mesmo julgará o seu povo. E aquele que disser, o Senhor mesmo julgará o teu povo. O teu povo, ele já julgou o povo dele, né? O povo dele, meus ouvintes, meus irmãos, não existia Brasil quando Cristo veio, não existia o Brasil. Quando aconteceu a tribulação, não existia nem o Brasil ainda, né? Então foi para o povo de Deus mesmo, foi todo para aquele lá de Israel e todos que estavam ao redor de Israel, aquela cidade do lado de lá de Israel. É aquela cidade do lado de lá de Israel, não é hoje cá o Brasil, não. Tá? Aconteceu a tribulação, foi lá no ano 70. Hoje Cristo não tem mais sangue deles, de nenhum, nem dos discípulos, nem dos profetas, nenhum para cobrar em nossas mãos. E outra, quem matar o povo de Deus hoje, logo, logo Deus cobra, né? Logo, logo Deus cobra. Não tem data marcada para que Deus venha cobrar, não. Tirou o sangue de Cristo, logo, logo Deus cobra quem fazer isso no dia de hoje. Vamos lá, Lucas, capítulo 17, versículo 20. Entremos em Lucas, tá, meus ouvintes? Lucas também tem uma palavra muito boa para nós, viu? Vocês prestem muita atenção na palavra que nós estamos trazendo, é só palavra de Deus. Um dia os fariseus perguntaram a Jesus, quando vai começar o reino de Deus? Meus ouvintes, prestem muita atenção nessa passagem aqui em Lucas, tá? Em quanto? 17, 20 e 21. Lucas 17, 21. Capítulo 17 e o versículo 20. E o versículo 20 e 21. Os fariseus, né, perguntou o Senhor Jesus quando ele veio, quando ele estava aqui como homem ainda, como carne, né, como ser humano. Os fariseus perguntou o Senhor Jesus, quando é que vai começar. Preste muito atenção nessa palavra, que estão dizendo que o reino de Deus vem para descer aqui na terra. Os fariseus perguntou quando era que ia começar o reino dele. Olha o que foi que ele respondeu. Quando é que ia começar o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não vem acompanhado por sinais visíveis. Não vem acompanhado por sinais visíveis. Então, Deus falou para os fariseus que o reino de Deus não vinha acompanhado com sinais invisíveis. O que era que Deus estava falando para os fariseus, meus ouvintes e meus irmãos? Que o reino dele não vinha acompanhado com sinais invisíveis. Visível. Deus estava falando para ele que o reino dele vinha, mas a gente não ia ver.
Era isso que Deus estava falando para os fariseus, que o reino dele vinha aqui para a terra, mas a gente não ia ver. A gente não ia ver o quê, meus ouvintes, meus irmãos? A gente não ia ver as trombetas tocar, a gente não ia ver Deus vindo nas nuvens, a gente não ia ver multidões de anjos ao redor dele. É isso que a gente não ia ver e nem vai ver. Tá, meus ouvintes? A gente não ia ver e a gente não vai ver. Porque o reino dele, quando veio, veio invisível. Né? É o Espírito Santo que está aqui hoje, o reino dele está aqui hoje, que somos nós, né? Que somos o reino de Deus, que somos nós, todo aquele que faz a vontade do Pai, que vive adorando ele, obedecendo, fazendo a vontade dele, que ele já está aqui, é o reino dele. É o reino dele. Por isso que fala que não, ele não habita mais em templo feito pelas mãos de homem. Porque nós somos o templo e é onde ele habita, é onde ele está, é onde está o reino dele. Versículo 21 do capítulo 17 de Lucas. Não se poderá dizer, começou aqui neste lugar, ou ali naquela parte do país, porque o reino de Deus não poderia dizer que o reino dele começou aqui ou começou ali em outro país. Não começou aqui neste lugar ou naquela parte do país. Não começou aqui neste lugar ou em outra parte de outro país. Que o reino dele não começou, né? Aqui e nem em outro lugar. Essa palavra de Deus, meus ouvintes, o significado dela, que o que é que Deus está falando, para nós não dizer que o reino dele começou no Brasil, o reino dele começou nos Estados Unidos, o reino dele começou na Europa, o reino dele começou em Israel. É para a gente não dizer isso, que o reino dele está por toda parte. É essa a palavra. Vamos ver. Porque o reino de Deus está entre vocês. Você está vendo o que é que eu estou falando? Que o reino dele, eu estou trazendo a palavra que a Bíblia está falando, tá? Eu só tô repetindo em cima da palavra. Porque o reino dele está entre nós, tá, meus ouvintes? O reino dele já está entre nós. Pega a palavra, essa palavra de Lucas, que se encontra, né, o capítulo 17, versículo do 20 e 21. Pega essa palavra de Lucas e vocês lê, para vocês ver o significado da palavra, o que Deus está trazendo para nós. Então, meus ouvintes, essa palavra que Deus vem nas nuvens e a gente vai ver, isso aí já é um engano. Isso aí já é uma mentira, sabe, meus ouvintes? Porque você está falando aqui que Deus não vem com aparência. Como não vem com aparência, é o quê, meus ouvintes? Porque não vai ver, ele não vai vir para a gente ver. Né? Naquele tempo, os discípulos, os profetas, todo mundo via ele, porque ele veio em carne. Né? Vocês lembram que quando Moisés foi ver ele, que foi no monte, que para ver ele no Monte Sinai, para ver ele, que Moisés queria ver Deus. Deus falou para Moisés que Moisés não podia ver ele, né? Que era para Moisés ficar de trás de uma pedra, né? Que só por uma brechinha da pedra Deus ia passar lá no outro lado, que Moisés ia ver, né? Bem distante. E Moisés fez isso, botou aí, e Deus ainda colocou a mão que não era para Moisés ver ele. Moisés só viu um pouquinho de Deus, só pelas costas, né? Bem pouquinho mesmo. Que Moisés chegou lá aonde estava o povo, né? Que, com a face de Moisés, chegou lá brilhando, que ninguém aguentava ver Moisés.
Ninguém aguentava ver Moisés, porque Deus falou que Moisés não podia ver, ele só podia ver um pouquinho das costas dele. E dessa maneira, como é que estão esperando a vida de Cristo nas nuvens, sendo que hoje Deus não é mais igual quando ele veio em carne como homem, que a gente podia estar com ele, pegar nele, né? Feito João que foi para a ilha de Pate, foi levado preso para a ilha de Pate. João ainda em ter que colocou a cabeça no peito de Jesus Cristo quando ele estava aqui nessa terra, né? Colocou a cabeça dele no peito de Cristo. É por isso que fala que João, né? Que João era um homem que Deus gostava muito de João, né? Porque João podia encostar em Cristo, né? Todos os discípulos podiam estar perto dele, pegar em Cristo, pegar na mão. Hoje não, meus ouvintes. Hoje é o próprio Deus, hoje, nosso Cristo que veio aqui na terra como homem, como carne, hoje é o próprio Deus que está lá no céu. Hoje nós não podemos ver Deus de forma alguma. Nossos olhos vê Deus, explode. Nossos olhos chegar a ver Deus, nossos olhos, eles explode, né? Nós vira pó, porque nós não pode ver o Senhor nosso Deus. Só quando nós descer a sepultura, que nosso espírito vai estar com ele, porque ele deu esse espírito para nós, e esse mesmo espírito ele vai levar para estar com ele. Então esse negócio de Cristo vir nas nuvens, Cristo vir nas nuvens, para o povo ver ele vindo nas nuvens, meus irmãos. Olha a palavra falando aí que ele veio invisível, né? Invisível, ninguém vê, mas ele está aqui, o reino de Deus está aqui. Então, lê a nova aliança, lê as passagens de Paulo, meus ouvintes, meus irmãos. Cobra dos pastores de vocês para ler a passagem de Paulo. A passagem de Paulo, ele traz para nós a passagem da nova aliança de Cristo completa. Tudo que Cristo deixou. Levou Paulo no terceiro céu. Passou a palavra para Paulo, né? Um evangélico que estava oculto milhões de anos, que Deus não passou esse evangélico para profeta nenhum, para discípulos nenhum e para ninguém. E Deus preparou Paulo, levou Paulo no terceiro céu e passou